Boa noite, igreja. Que a graça e a paz sejam com todos, amém, queridos? Mas, para nós aqui, lá no livro de Juízes, capítulo 13, Juízes, capítulo 13, versículo 5. Juízes, capítulo 13, versículo 5. Quantos acharam? Digo amém. Quem não achou? Vê se tem alguém na misericórdia do seu lado. Ajude esse irmão a sair aí, por favor. Livro de Juízes, capítulo 13, versículo 5. Bia, ajuda o Anderson aí para mim, por favor. Juízes, capítulo 13, versículo 5. Todos acharam, amém? A palavra do Senhor. 13, 5. Diz assim: porque conceberás e darás à luz a um filho, sobre a cabeça dele não passará navalha, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e comerá, e livrará Israel das mãos dos filisteus. Porque conceberás e dará à luz a um filho, sobre a cabeça dele não passarás navalha, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e começará e livrará Israel das mãos dos filisteus. Pai querido, Deus amado, demos a tua palavra, estamos, meu Pai, de imensa alegria por sabermos que o Senhor é fiel para conosco, porque somos falhos, Deus amado, mas entendemos que o Senhor não olha para nossas falhas. O Senhor sempre está pronto a nos perdoar, nos dar uma chance, a nos instruir o caminho que devemos andar. E nessa noite, Pai, nós queremos agradecer pela leitura da tua palavra. E pedimos, Deus amado, que o Senhor possa estar ministrando a cada coração aqui presente nesta noite, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir da parte do Senhor. É a oração que fazemos, meus queridos, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos estar falando hoje sobre Sansão. Muitos conhecem a história de Sansão. É engraçado que no outro dia um irmão em Cristo me perguntou: pastor, Sansão, em qual livro mesmo? Eu falei: que livro, cara? Sansão é mitologia. Não tem na Bíblia, não. Ah, é? Eu falei: não, seu crente cardinho, tem na Bíblia, não tem livros. E aí, querido, muitas vezes entramos nesses filmes de mitologia grega e tal, como se fala em Sansão, se lembra daquele homem que tinha cabelo grande, não podia cortar, que se colocasse, iria perder as forças e tudo mais. E muitas vezes isso fica como algo ilustrativo. Mas a palavra realmente existe em Juízes, capítulo 13, vai falar sobre o nascimento de Sansão e a partir daí toda a história desse homem que foi chamado para ser um nazireu, escolhido e separado pelo Senhor. E hoje nós vamos aprender um pouco sobre a história de Sansão, o que essa história tem a nos ensinar. Sansão foi um dos mais importantes servos de Deus no Antigo Testamento. A sua história, querido, traz várias lições para os cristãos da atualidade. Sansão errou, mas ele aprendeu com seus erros. Ainda que um pouco tarde, mas ele aprendeu. E amados, em Provérbios, a palavra vai nos direcionar ao alvo que ela fala sobre o inteligente e o sábio. E ali, Salomão vai estar escrevendo, vai estar falando ao seu povo, a fim de colocar o seguinte: olha, o inteligente aprende com seus erros, porém o sábio aprende com o erro dos outros. E aí, amado, eu fico muitas vezes me imaginando: será que eu estou como inteligente ou será que eu estou me colocando como sábio? Porque se eu vejo alguém errar, por que eu vou insistir no mesmo erro? Se alguém vai ali e coloca o dedo numa tomada e toma um choque, você vai colocar também? Logo você vai falar: não, pastor, ele tomou um choque porque ele foi um indicador. Vou botar o meu dedinho e você vai ver que não tomou um choque.
É óbvio que vai tomar um choque também. Às vezes são coisas tão simples. E você fala, isso é muito simples, mas às vezes nós cometemos. Nós vemos alguém cometer um erro. E aí muitas vezes nós até criticamos. E quando chega a nossa oportunidade de fazer diferente, nós fazemos a mesma coisa errada. Nós tomamos a mesma postura. Muitas vezes nós falamos, olha, tem uma família lá perto da minha casa, pastor, que eles brigam muito. Pastor, falta de amor de Deus. E aí quando acontece alguma coisa no meio da tua família, do seu arraial, muitas vezes aquilo que você viu de errado na outra família, você pode fazer diferente. Você pode ser aquele que vem de chegar com mais graveto, botar mais lenha no fogo, você vai chegar com esse fogo apagar, você torna a fazer o errado. Já viu que deu errado, briga, discussão não leva a lugar nenhum, mas você vai lá e faz errado também. Quantas vezes nós fazemos isso? Nós vemos o outro errado, foi para o caminho, e aí você vai lá e traça o mesmo caminho. Não, foi ele, agora eu vou. Comigo vai ser diferente. Olha, por que contigo vai ser diferente? Se você está vendo que o negócio é errado, você ainda vai querer ir lá experimentar ser errado para um, querido. É errado para todos. Mas ainda assim, Sansão teve o seu momento de arrependimento. Mas Sansão não foi sábio. Sansão era até um homem esperto, mas não foi sábio. Porque se ele fosse sábio, querido, ele aprenderia com o erro dos outros. Mas Sansão ele era esperto, ele aprendia com seus próprios erros, mas ele demorou a aprender, mas aprendeu. Às vezes nós estamos assim, nós erramos, tornamos errado mais uma vez, e nós perguntamos, por que Deus não me tira dessa prova? Porque nós estamos fazendo a prova errada, de maneira errada. Enquanto eu não aprender com a minha limitação, com o momento que eu estou passando, será difícil você passar de uma fase para outra. É como escola, você só passa de série se você, no final do ano letivo, realmente tiver média, fazer as provas tudo certinho. Aí sim, se você alcançar a média, você passa. Se não, você é reprovado. E muitas vezes nós vemos alguns irmãos que conseguem passar anos com a mesma dificuldade. Na mesma dificuldade, cara. No mesmo problema, ele sempre esbarra nele. Sempre quando há alguma dificuldade, se for na saúde, ele cai no mesmo problema. Se é no âmbito familiar, ele cai no mesmo problema. Se é financeiramente falando, ele cai na mesma prova, no mesmo problema. E aí nós vemos que as pessoas passam anos e anos e anos e não conseguem se desvencilhar disso, não conseguem crescer. E muitas vezes nós ficamos indagando assim, olha só, porque eu tenho sempre que passar por isso. Você não tem sempre que passar pela mesma prova, mas você precisa evoluir para poder assim passar pela prova. E nós vemos isso acontecer na vida de Sansão. Se alguém ele do corpo, um dedo da tomada, você viu, tomou um choque. Mas se você vai, você não tem resultado. E muitas vezes ele é inteligente, porque se você vê o outro fazendo, você ainda vai fazer também. Mas tem uma coisa na história de Sansão, que em primeiro lugar, o Senhor escolheu a Sansão para quê? Por vocação, por consagração e missão. A palavra que nós lemos em Juízes 13:5 nos fala: porque conceberás e darás à luz um filho, sobre a cabeça dele não passará navalha, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Aqui nós vemos o seguinte: Deus chamou Sansão por vocação. A palavra fala que desde o ventre da mãe dele seria vocacionado para ser um nazireu. O que significa isso? Um homem separado para a obra do Senhor, alguém separado para os mandamentos de Deus, alguém que realmente Deus escolhia desde o ventre da sua mãe para que fizesse algo determinado, direcionado por Deus. Assim foi a história de Sansão, quando Deus ele escolhe ali uma pessoa para gerar um filho e tal, e ele seria um nazireu. Deus escolhe até uma mulher que no mundo incapaz de gerar filho. A mãe de Sansão ela era uma mulher estéril, ela não poderia gerar filhos. E aí Deus já começa um milagre na história de Sansão assim, que uma mulher que para a ciência não tinha cura, para a medicina não tinha cura, Deus vai lá e permite que uma mulher que é estéril, uma mulher que na verdade não poderia ter filhos, venha dar à luz a um homem. E não simplesmente qualquer menino, qualquer homem, mas um homem escolhido e
separado por Deus, por vocação. E foi consagrado, a palavra fala que não poderia passar navalha no seu cabelo, não poderia beber vinho, não poderia comer mel. Tinha uma seleção de regras para o nazireu, para o homem separado e consagrado para servir ao Senhor. E ele também veio com uma missão. Qual é essa missão? O versículo 5 também fala, ele foi chamado para livrar Israel. Olha só, Sansão ele veio ao mundo, querido, não simplesmente para ser mais um, mas ele veio para fazer a diferença. Então olha para o teu irmão do seu lado e diga para ele, você veio ao mundo para fazer a diferença. Às vezes nós pensamos, querido, que estamos nessa terra de governo, de passagem. Às vezes nós pensamos, porque estamos na igreja, porque eu não sou de nenhum ministério, porque eu sento no meio da igreja, porque eu sento lá atrás, ninguém está me vendo, ninguém está me notando. Meu querido, a palavra fala que nós somos rodeados, cercados de uma nuvem de testemunho. Experimenta fazer alguma coisa errada, querido. Se não vai aparecer uns 10 a 20, a te apontar, é crente. Estão te observando. Muitas vezes você pensa que está passando desapercebido, que a comunidade não está vendo você entrar e sair dessa igreja. Você pensa que a comunidade não está reparando o seu proceder, mas experimente escorregar para ver se não vão aparecer, querido. Até mesmo aqueles que nunca deram um bom dia para você, vão estar lá para te apontar. Ou muitos daqueles que te abraçam e batem no teu ombro, falam que sua vida também vão estar lá para te apontar. Nós somos sim a diferença. E Deus nos chamou com um propósito. Assim como Deus ele chama e escolhe Sansão para tal coisa. E aí, amado, Sansão ele é escolhido. Ele foi escolhido para fazer a diferença. Ele tinha vocação direta de Deus. Ele foi consagrado. Não poderia experimentar de um monte de coisa desse mundo. E ele tinha uma missão: libertar o seu povo, libertar Israel. Olha para o irmão do seu lado e diga para ele: você tem uma missão. Libertar o povo da quarentena. A libertação dessa comunidade depende da minha e da sua oração. Depende dos nossos objetivos em comum com Deus. Muitas vezes nós pensamos que estar aqui na igreja, nós estamos aqui simplesmente buscando pela nossa libertação e pela libertação dos nossos. Ou seja, família, quem está dentro da minha casa, quem está no meu quintal, os meus familiares espalhados. Não, querido. Nós estamos aqui com um propósito maior. Não pense você que você veio a esse mundo simplesmente aceitou Jesus e de repente Deus começa a te abençoar, começa a te mostrar o caminho que você tem que andar. E não é simplesmente para você poder ficar aí sentadinho, ouvindo uma palavra, servir de testemunho da sua família, não. Deus tem propósitos maiores ainda contigo. Ele quer te usar para a libertação dessa comunidade. Deus lhe chama Sansão, querido. Não é simplesmente para Sansão servir ali de escudo da sua família, proteger só os seus, não. Era para lutar pela cidade de Israel, pelo povo de Israel. A segunda lição que eu aprendo, querido, com a história de Sansão é que o Senhor capacitou Sansão e deu a bênção e a unção a ele. Olha o que diz Juízes, capítulo 13, versículo 24 e 25. Depois teve essa mulher um filho, a quem pôs o nome de Sansão. E o menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a incitá-lo, de quando em quando, para o campo de Maradá, entre Zorá e Estaol. Nós vemos aqui, querido, que o Senhor ele chama Sansão, ele agora dá o Espírito dele sobre Sansão para guardar Sansão, e agora começa a incitá-lo, querido, a querer realmente o bem dos seus. Muitas vezes o Espírito Santo vai fazer da mesma forma como ele contigo. Muitas vezes o Espírito Santo vai nos incomodar nas madrugadas a orar para nossos familiares. Muitas vezes o Espírito Santo vai nos incomodar para orarmos pela nossa família. Muitas vezes o Senhor vai nos incomodar nas madrugadas para orarmos por essa comunidade, por essa igreja, por essa liderança ou por uma família em específico. A proposta disso tudo é se eu realmente estou atento ao Espírito Santo de Deus. Eu preciso estar atento ao que Deus quer para a minha vida. Sansão ele estava atento, por isso que ele conseguiu entender o chamado de Deus, por isso que ele começou a seguir os passos do Senhor, por isso que ele começou a saber para que ele tinha sido chamado. Ele foi chamado para ser uma bênção e recebeu a unção do Senhor. Logo eu aprendo que eu e você nós também fomos chamados para sermos uma bênção e para sermos ungidos pelo Senhor. Você foi chamado de maneira exclusiva pelo Senhor. Você tem um propósito diante de Deus, assim como Deus tem um propósito para contigo, mas é necessário estarmos atentos ao que o Espírito Santo diz à igreja, é necessário estarmos atentos
Senhor, quando eu me encontro desatento à palavra do Senhor, não adianta. Eu posso entrar em várias igrejas, eu posso participar de vários cultos, não adianta se eu não estiver disposto a ouvir o que Deus quer para a minha vida. Muitas vezes nós já vamos determinados a ouvir o que queremos. Quando estamos passando por uma aprovação, seja ela qual for, saúde, finanças, família, nós já falamos para Deus, Senhor, estou indo para a sua casa, ouvir uma resposta para esse assunto. E aí, quando nós nos colocamos nessa posição, já de ouvir de Deus algo que nós queremos, nós perdemos aquilo que Deus quer falar realmente daquilo que nós precisamos. Porque nem sempre, querido, o que você pensa que é precioso para você é aquilo que na realidade no momento Deus quer para você. Muitas vezes nós estamos desesperados em saber porque chegamos numa vocação e estamos entre para a direita e entre para a esquerda e ficamos ali angustiados, pedindo ao Senhor, mas Senhor, qual direção eu tomo? E muitas vezes ainda não é o tempo de você tomar uma direção. É um tempo ainda de ser fortalecido, para depois Deus dar uma direção. Porque não adianta Deus te dar uma direção, querido, direita ou esquerda, se você não está pronto para nenhum dos dois caminhos. Não adianta eu querer ir para a direita ou para a esquerda, se eu ainda não estou preparado para tomar uma direção. Então, quando eu olho, querido, para esse versículo 24, 25, eu vejo que Deus não pega a sanção e bota logo a sanção de frente de alguma coisa, mas Deus prepara a sanção. Deus dá a sua bênção, Deus dá a unção, Deus começa a preparar a sanção. Muitas vezes nós queremos tomar frente da nossa família, muitas vezes nós queremos que Deus resolva da noite para o dia algum caso, e não queremos esperar Deus nos tratar. Porque estamos ansiosos por uma resposta. Estamos ali ansiosos porque eu estou numa bifurcação, não dá mais para mim reto. Ou eu vou para a direita ou eu vou para a esquerda, e na realidade é o momento de esperar Deus nos preparar. Porque não é para ir nem para a direita nem para a esquerda. Porque talvez você ainda não esteja preparado. Mas Sansão ele foi abençoado, foi ungido pelo Espírito de Deus. Em consequência, querido, disso tudo, Sansão ele obtinha uma força descomunal, uma grande força. E aí, amado, nós entendemos que nem todos os brasileiros tinham a mesma força de Sansão. Na realidade, Sansão foi o único com essa força toda. Os outros brasileiros também foram separados com uma estratégia do Senhor para fazer algum tipo de missão ou ministério, mas Sansão foi o único que teve essa força descomunal, justamente porque o Senhor chamou ele para libertar o povo de Israel da mão dos filisteus. Muitas vezes, querido, a nossa força não está no braço como a Sansão, mas vai estar aqui na nossa inteligência de como ganhar a nossa família da Cristo. De repente, a nossa força não vai estar em espécie, na força bruta, igual Sansão tinha, mas vai estar na inteligência de como lidar com as dificuldades desse mundo e dar testemunho para sermos vitoriosos. Muitas vezes, querido, a nossa força não vai estar em correr muito, em ter forças por mais de 10 homens juntos, não, querido. Vai estar na inteligência de como lidar com as adversidades desse mundo, para poder ganhar a nossa comunidade, a nossa família. Mas Deus sempre tem um chamado especial para cada um. A terceira lição, querido, o Senhor estabeleceu regras para Sansão. O versículo 5 que nós temos dito algumas delas. Sansão deveria obedecer às leis dos nazireus. Em Números 6 vai falar dessas leis. Ele não poderia, aqui fala de algumas, raspar a cabeça. Ele não poderia passar navalha, na realidade, nem raspar a cabeça em si, mas passar qualquer tipo de navalha no cabelo. Ele não poderia beber vinhos. Ele não poderia comer mel. Ele não poderia nada disso. Participar de rodas de escarnecedores. Ele não poderia cobiçar a mulher. E muitas coisas, regras, realmente que de repente para a época dele era normal acontecer. Mas ele não poderia fazer. Porque ele foi separado. E Deus agora estabelece algumas regras para ele. Se a sua missão é especial, querido, você se torna especial. Sendo assim, isto vai exigir de nós alguns sacrifícios. Sansão era especial. Sansão foi chamado para algo especial. Por isso ele se tornou uma pessoa especial para Deus. E quando você se torna alguém especial para Deus, querido, logo você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Você vai ter que, Deus vai exigir de você alguns sacrifícios. E muitas vezes nós queremos ser
especial para Deus. Nós queremos ser cuidados por Deus. Nós queremos que Deus nos coloque no seu colo, que Deus atravesse conosco o Jordão. Nós queremos que Deus atravesse conosco o Egito. Mas para isso nós vamos ser exigidos. Algumas coisas vamos ter que fazer, vamos ter que sacrificar. E muitas vezes nós não queremos sacrificar. Muitas vezes nós queremos ser separados pelo Senhor. Muitas vezes nós queremos ser bênçãos, como Sansão foi. Nós queremos ter uma força desproporcional como a Sansão. Nós queremos derrotar qualquer tipo de inimigo, mas nós não queremos fazer sacrifício. Olha para o teu irmão e pergunte para ele: você é abençoado? Então você vai ter que fazer sacrifícios. Sacrifícios, queridos. Se eu pode mandar na roda dizendo: escarnecedores, hoje eu não posso mais porque eu fui separado. Se eu pode sair por aí falando palavrão, xingando, mentindo, hoje eu não posso mais. Se eu pode eu ia e fazia, acontecia coisas erradas, hoje eu não posso mais. Eu não posso mais porque o pastor fala, eu não posso mais porque a igreja fala, eu não posso não, querido. Você não pode porque é uma regra para você ser abençoado. Se você é especial e Deus tem uma missão especial para você, é necessário você entender que você vai ter, Deus vai exigir de você alguns sacrifícios. Alguns sacrifícios, querido. Sacrifícios como, pastor? Querido, você sabe, aquela dificuldade sempre para vir para o culto. Sempre chega alguém na hora que você vem para o culto. Às vezes são coisas mínimas, e às vezes a gente pensa o seguinte: Deus vai levar em conta. O que é, mano? Às vezes nós só temos culto quarta e domingo. Mas eu deixo para fazer tudo quarta e domingo. E às vezes nós trocamos as coisas, nós invertemos os papéis. E aquilo que era para ser mais importante, deixa de ser importante. Mas uma outra lição que eu aprendo com Sansão, é que Sansão teve vitórias e experiências extraordinárias. Porque ele fez alguns sacrifícios da sua vida. A palavra fala em Juízes 14, 5 e 6 que ele matou um leão. Em Juízes 14, 19, a palavra fala que Sansão matou sozinho 30 homens. É muito? A palavra em Juízes 15 fala que ele matou 1000 homens. Deus fez sair água da rocha em Juízes 15, 19, simplesmente para saciar a sede de um homem justo perante a ordem do Senhor. Eu quero que você entenda que quando você se encaixa na justiça de Deus, os seus inimigos podem chegar até 1000, mas Deus trará o seu caminho. Eu quero que você entenda que quando você passar pelo deserto, onde não vai ter água, ainda que seja para fazer brotar água da rocha, Deus vai fazer brotar para dar de beber um justo nessa terra. Mas para isso acontecer, eu preciso ser justo. Então olha para o irmão do seu lado e pergunta para ele com um olhar desconfiado: você é justo? Precisamos ser justos. Eu preciso ser justo. Se eu quero o livramento de Deus na minha vida, se eu quero aprender com a história de Sansão, se eu quero aprender com o Senhor, eu preciso buscar a justiça de Deus. Eu preciso ser justo mediante tudo aquilo que Ele coloca para eu fazer. Eu fico, querido, imaginando Sansão rodeado por 1000 homens e ele sair vitorioso sozinho. Eu fico imaginando Sansão lutar com um leão e conseguir sair vitorioso. Daniel, que entra na cova, mas ele não precisa lutar. Né? Deus vai lá, manda o anjo fecha a boca dos leões. Só que com Sansão foi diferente. Sansão não teve anjo, não. Foi ele o leão, foi o braço. E ele teve que vencer, e ele venceu o leão. Muitas vezes, o Senhor vai enviar o anjo para pelejar por nós. Mas vai ter um momento, querido, que a sua luta é você e o seu gigante. E aí você vai ter que enfrentar. A pior coisa é quando nós fugimos. Porque o inimigo, querido, ele pega mais força. Toda vez que eu fujo de um confronto, toda vez que eu fujo de qualquer problema que surge na minha vida, toda vez que eu fujo de qualquer gigante que se levanta contra a minha vida, toda vez que eu fujo dele, ele se levanta com mais força. Toda vez que eu fujo dele, ele vai se levantar com mais força. Mas se eu enfrentar, não virão provações maiores? Virão, mas você vai estar mais fortalecido. Prova, Sansão, ele enfrentou um leão, depois ele enfrentou 300 homens, depois ele enfrenta
Deus quer usar para que o nome dele seja louvado na sua vida. Deus quer usar para que todos da tua casa, todos da sua rua, todos do seu trabalho vejam que o Senhor é Deus na sua vida. Mas até que ponto eu estou disposto a ser realmente esse instrumento nas mãos do Senhor? Sansão, que ele tem, acaba quebrando as regras. Vitórias e transgressões se integravam na vida de Sansão. Esse é o nosso problema. Quando nós estamos em meio à vitória, nós deixamos de entrar soberba. Não. E agora pode vir o que for, que nada me para no Evangelho. Não. Agora eu voltei com força, nada me tira da presença do Senhor, o pastor pode tocar comigo. Quando nós deixamos vir da soberba entrar, nós temos dificuldade. Sansão andou muito no território inimigo, vivendo perigosamente, com emoções e riscos desnecessários. Às vezes acontece isso comigo, contigo, pode falar. Às vezes você tem um amigo e você sabe que para onde ele vai não é lugar para você. Mas ele fala, vamos subir, não estou sozinho, não tem ninguém para ir, vamos subir, vamos uma festinha à toa. E aí você fala e fala, não vou então. Mas só vou essa vez. O inimigo não quer que você vá e vai às vezes. Ele precisa de uma vez só. Você não precisa estar pisando toda hora no terreno do inimigo. O inimigo quer que você vá lá e só bote o pé. E quando você botar o pé dele, infelizmente o inimigo vai botar um gostinho de quero mais na sua boca. E aí não vai precisar mais ninguém te chamar. A partir da primeira vez, você mesmo começará a ir sozinho com suas próprias pernas. O inimigo é tudo. Ele se envolveu com Dalila, Juízes 16, 4 vai falar, e os inimigos se escondiam dentro da casa dele para tentar matar a Sansão. Com quem estamos nos envolvendo? Às vezes nós estamos nos envolvendo com o nosso inimigo. Pastor, mas ele é meu amigo. Pastor, mas ele é minha namorada. Pastor, mas ele é meu namorado. Isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver com a Sansão que eu sou o cara. Por muitas vezes, Sansão saiu ileso. Por muitas vezes, Dalila armou contra ele, mas o problema foi ele pensar que mesmo no pecado, ele sempre iria escapar dos problemas. Ele pensava que mesmo ele pecando, porque ele estava se deitando com Dalila, ele estava dando pé contra Deus, porque ele foi separado, ele tinha um propósito maior do que ficar se deitando com mulheres, ele tinha um propósito maior do que ficar se vendendo para mulheres que realmente eram mulheres da vida, que estavam ali simplesmente para ganhar dinheiro. Deus tinha um propósito maior para a Sansão, assim como Deus tem um propósito maior para a minha vida e para a sua vida, mas nós temos que ter cuidado com quais pessoas temos nos envolvido. Quando estamos aqui na igreja, tudo bem, todo mundo irmão, mas quando estamos lá fora no trabalho, e quando estamos na nossa faculdade, no nosso estudo, na nossa escola, e quando estamos na roda dos amigos ali conversando, que não é a igreja do Senhor, temos que ter cuidado. Sansão não vigiou. Sansão começou a gostar de pisar no terreno do inimigo. O inimigo só foi botando um gostinho de vitória na boca dele. Toda vez que Sansão entrava lá e ali amava alguma coisa para ele, e ele saía vitorioso, aquilo inflamava o ego de Sansão. Olha, ele não conseguiu me pegar. E aí Dalila falava, poxa, você não acredita em mim, eu acredito, você não me ama, mas eu te amo, Dalila. Então me prova, conta para mim qual é o seu segredo. O meu segredo é isso, ele inventava alguma coisa, e quando ele pegava um som, Dalila ia lá e encontrava. E avisava o exército inimigo, olha, é isso, a fraqueza dele está aí. E o exército ia lá e cercava, e se dava mal de novo. E com isso, querido, o ego de Sansão ia aumentando, olha, eu erro, mas eu sempre me livro. Deus sempre me dá escape, eu sempre consigo me livrar. Amados, Sansão foi derrotado. Uma hora o crente cai. Se o crente não vigia, querido, uma hora o crente cai. Se o crente começa a visitar o terreno do inimigo, uma hora o crente cai. Se o crente começa a querer andar dentro do terreno que não é dele, não é o terreno consagrado por Deus, não é o terreno de Deus, uma hora o crente cai. É necessário você ser sábio. O crente que age simplesmente sem sabedoria, uma hora ele vai ser tragado pelo inimigo, uma hora ele vai ser tomado realmente pelas armadilhas do inimigo. Às vezes nós estamos assim, às vezes nós estamos com o nosso ego lá em cima que nós pensamos, olha, o inimigo é fraco. Já tentou várias vezes esse mesmo assunto e ele nunca
Já estava aqui na igreja, e a Gabriela tinha mudado para cá, e um outro irmão de uma outra igreja parou comigo para conversar, e aí tinha outros pastores perto, e ele falou o seguinte: olha, o pastor Derma vai entender porque ele é mais jovem, fala a minha língua. Entendeu, pastor Derma? Não tem problema nenhum, eu estou falando para eles que eu vou trabalhar, e aí tem uma jovem que trabalha comigo, e eu sempre ia de carro, mas ela mora aqui em Bangu, então eu parei de ir de carro porque ela me pega aqui, eu vou com ela, e ela aqui também volto com ela. É até melhor que ela nem cobra para mim botar gasolina, dividir a gasolina com ela, eu vou na chefa dela, tranquilamente, não uso meu carro, não pago gasolina, ela é minha amiga de infância, só que ela está passando por um probleminha de relacionamento do casamento dela, e é até bom que eu vou aconselhando ela dentro do carro, volto aconselhando e tudo mais. Fala para eles que não tem problema. Eu falei: tem muito problema. Tem muito problema. Primeiro, vocês se conhecem muito. Talvez vocês se conheçam mais do que a sua esposa te conheça. Talvez ela te conheça mais do que o próprio esposo dela. Vocês se conhecem muito porque são amigos de infância. Agora vocês passam mais tempo junto no trabalho do que você passa mais tempo com a tua esposa em casa. Assim ela também. Agora você está diante de uma situação a qual a menina é jovem, você é jovem, e ela está fragilizada com um momento difícil no casamento. E do outro lado ela tem um amigo de infância que está dando colo para ela, está ajudando ela, vamos botar assim. Ela vai se envolver. E você também vai se envolver. Ele falou: não. Pô, pastor, eu falei que você ia ficar do meu lado também. Não, eu não estou ficando perto. Eu estou trazendo a realidade. Mais tarde aconteceu. Teve problema no casamento dos dois, porque eles acabaram se envolvendo. Às vezes, querido, você pisa tanto no terreno do inimigo que você pensa que você conhece tudo daquela área, você pensa que naquela área o inimigo não consegue te derrubar, porque naquilo dali você domina. Ah, pastor, eu já vivi muito. Eu já vivi muito, poucas boas nesse mundo. Eu já sou cascudo a tal ponto, querido, de confiar que você pode todas as coisas, até o inimigo realmente mostrar sua face e te pegar. E quando ele te pega, querido, ele te leva a ruína. Sabe o que aconteceu com Sansão, querido? Raspar a cabeleira de Sansão. Ele perde suas forças, mas não foi porque cortaram o cabelo. Sansão perde suas forças e ele perde o seu inimigo por causa de simplesmente desobedecer ao Senhor. A palavra fala que em Juízes que Sansão ele vai lá, ele consegue matar alguns homens e com uma queixada de cabelo, ele sem querer derruba uma casa de aveia, e ali as abelhas atacam até as mãos e atacar os seus inimigos, e ele aproveita e come um pouco do mel daquela abelha. Porém, Sansão, como nazireu, ele não poderia comer o mel. Sansão ele vai e deita com mulheres da vida, como nazireu, ele tinha que ser homem separado. Ele não poderia se deitar com mulheres da vida. Sansão já estava pecando há muito tempo. Sansão já estava perdendo a credibilidade com Deus há muito tempo. O cabelo cortado por navalha foi um mero detalhe. Às vezes nós estamos assim, querido. Nós pensamos nos pecados pequenininhos, Deus ele não está vendo, está passando desapercebido. Na realidade, não tem pecadinho e pecadão para Deus. Se você mata ou pensou em falar uma mentira, para Deus é a mesma coisa. Você pensou em mentir, armou alguma coisa na sua mente, alguma mentira na escola, no trabalho, no patrão, ou se você foi lá e matou alguém, para Deus tem o mesmo peso, é pecado da mesma forma. Aquele que pensa em fazer e executa, aquele que pensa em fazer alguma coisa, ou aquele que executa alguma coisa, para Deus a balança tem o mesmo peso. Não vai ter um peso maior ou um peso menor, para Deus é o mesmo jugo, querido. A mesma medida vai ser dada para o pastor, para aquele mais novo que acabou de aceitar Jesus, é o mesmo peso. Não tem pesos diferentes. Para aquele que pensa em fazer uma coisa errada, para aquele que faça, querido, é o mesmo peso, não tem peso diferente. Deus ele não trabalha com jugos diferentes, com medidas diferentes. Ah, pastor, porque pastor foi aliviar. Não tem não, querido. Pensa da mesma forma. Ah, pastor, mas ele é novo convertido, começou agora. Isso, aceitou a Jesus, Deus chamou para ser uma nova criatura, entende isso? É o mesmo peso, filho. Não tem diferença. Não adianta, se de repente um homem de 50 anos bota o dedo ali, vai tomar um choque. Ah, porque o outro é uma criança de 5 anos, ele não vai tomar choque porque é inocente. Experimenta, bota o dedo na tomada para ver, toma choque da mesma forma. Assim que ele vai com Deus, não existe pecadinho e nem pecadão. O nosso problema é esse, é imaginar
fizeram de tudo com ele. Humilharam ele, deram uma coça, ele servia agora como bobo da corte dos seus inimigos numa arena, ao qual ele apanhava igual o cachorro magro. Mas nunca deixavam ele morrer, porque na outra arena iam botar ele de novo lá para tomar outra surra. Para todos verem que aquele homem forte que Deus escolheu, para aquele que era realmente um chamado escolhido de Deus, estava apanhando igual qualquer outro miserável, qualquer outro ladrão, qualquer outro que merecesse realmente tudo aquilo. É assim que o inimigo faz. Quando nós abusamos, quando nós obedecemos ao Senhor, o Espírito Santo vai se afastando. E quando menos esperamos, o Espírito Santo já se afastou. E aí você se torna desafácil. O inimigo não perdoa aqui. Ele vem com todo furor e ele mata, ele lança realmente o homem no chão. Ele derruba. Assim foi feito, querido, com Sansão. Sansão tinha força para matar 1000 homens, mas foi derrubado por um homem. Sansão tinha força para enfrentar 1000 espadas, mas foi derrubado por uma navalha. Assim é, querido. O diabo não vai se apresentar para você como um monstro de 7 cabeças, como algo horrível, e de longe você vai ver ele, você vai fugir do pecado, não. O inimigo ele sempre vai se apresentar, querido, como um cordeiro. Isso. Um lobo vestido de cordeiro, trajado de cordeiro. Quando você menos espera, pastor, mas ele é meu amigão, mas ele é ninguém para isso, querido. Você começa a levar o pecado para dentro da sua casa. Assim que Sansão fazia, começou a levar Dalila para dentro da sua casa, começou a levar o pecado para dentro de casa. E quando ele menos esperava, o pecado conseguiu pegar ele. É isso que acontece. Muitas vezes nós estamos pensando o seguinte: olha, eu vou lá e volto, nada me acontece. Eu sei que é errado, pastor, mas eu sempre me safo. Assim Sansão também pensava: eu sempre me safo, Dalila sempre arruma delas, tá? Consegue me amarrar, consegue me prender, eu sempre compro uma mentirinha, ela cai, faz tudo, cai igual a bobinha. Eu sempre consigo me livrar, eu sempre consigo me livrar. Um dia, querido, o inimigo vai te cercar de tal maneira que não adianta você ser Sansão. Não adianta você ter uma força descomunal. Uma hora o pecado estraga. Uma hora o inimigo te derruba. Eu aprendo, querido, com a história de Sansão, que nem sempre aquele que tem uma história que começa abençoada pode terminar com uma história abençoada. Quando eu vejo que uma pessoa que também teve uma infância, nasceu num negócio meio num círculo vicioso, sem esperança, expectativa nenhuma, por isso não significa que o futuro dele vai ser sem expectativa. Tudo que pode terminar é Deus, se eu estou disposto a obedecer a Deus. Aquele que nasce numa família sem estrutura, aquele que nasce numa família sem amor, aquele que nasce numa família de desavença, não significa que quando ele formar a família dele também vai acontecer assim. Às vezes nós nos deparamos com famílias, com pessoas que falam: olha, meu casamento acabou, mas eu sabia que ia acabar, porque o meu pai se separou, meus tios se separaram, o pai daquela mulher que eu casei se separaram, os tios dela também, as irmãs dela também, meus irmãos, eu era muito juntava casado, eu já sabia que eu ia me separar. Não, filho, não tem que ser assim. O que aconteceu na vida do seu pai não tem que acontecer na sua. O que aconteceu na vida do teu avô, do seu bisavô, não tem que acontecer na tua. O que aconteceu não tem. Não é porque o seu bisavô, o seu tataravô se chamava de um nome e todos da família que vai ser sexo faz filho tem que ter o nome, tem que ter o mesmo nome. Eu estudei com um rapaz que o nome dele era Nelson. E aí eu liguei uma vez para a casa dele para fazer um trabalho de escola, nós tínhamos marcado lá na escola, chegou o pessoal, só faltava ele. Então eu liguei para a casa dele. E aí ele atendeu e falava: eu gostaria de falar com o Nelson. E aí você que atendeu falou: qual Nelson? Aí eu falei: o Nelson de fulano de tal. Sim, mas qual deles? Eu falei: agora eu sei mais o que eu respondo. O Nelson que estuda aqui, ele já está a caminho. E aí eu falei: tá bom, obrigado, desliguei. Quando ele chegou na escola, eu perguntei: Ricardo, te perguntei lá sobre, não sei se é Souza, Silva, Nelson, alguma coisa, Souza ou Silva? Aí eu sou o Nelson Souza Silva IV. Falei: quarto por quê? Porque meu bisavô era Nelson, o meu avô era Nelson, o meu pai é Nelson, e eu sou Nelson IV. Meu Deus, eu fico assim, o que? Nelson V? E aí, querido, não é porque o seu tataravô, o seu bisavô, o seu avô era, que você consegue ser. A sua história pode ser uma história diferente. Nem tudo que começa bem, termina bem. E também nem tudo que começa mal, termina mal. Tudo vai depender se eu estou disposto
E aí, querido, melhor eu falhar com o meu patrão, com o meu melhor amigo. Melhor falhar com qualquer um do que eu falhar com Deus. Esse é o problema. Porque quando nós falhamos com Deus, querido, o inimigo só está esperando isso acontecer para ele poder nos tragar. A história pode ser diferente. Você pode mudar o rumo da sua história, porque você tem um Deus que é mestre em fazer isso. Você tem um Deus que é mestre em pegar o pequeno e derrubar um gigante. Você tem um Deus que é mestre em abrir o mar e o pessoal passar em terra seca. Você tem um Deus que é mestre, querido, e no meio de uma tempestade mandar o vento e o mar se acalmar. Você tem um Deus, querido, que é mestre em fazer o homem andar sobre as águas. É esse Deus que nós servimos, mas o que pode fazer isso acontecer na minha vida? Obediência. Olha, o irmão, diga para ele, você precisa obediente. Diga para ele, você precisa ser obediente. Obediência, querido. Isso tem nos faltado. Muitas vezes Deus tem falado, olha, chegou na bifurcação, é para a direita ou para a esquerda? Não, ainda não. Você espera, porque eu vou te fortalecer, e depois que eu te fortalecer, eu vou dar a direção. Às vezes nós não estamos preparados e já queremos tomar um partido para qual rua vamos entrar. E aí, temos que arcar com as consequências. Só que o negócio não para por aí. Sansão não foi simplesmente derrotado. Sansão morreu por causa do erro dele. Para que o nome de Deus não fosse envergonhado, o Senhor ainda concedeu a Sansão no último pedido. A palavra fala que Sansão estava na arena mais uma vez para ser humilhado, para servir de deboche. Só que essa seria a última vez, porque dessa vez Sansão não iria lutar com homens. Como todos conheciam a história de Sansão, que já tinha matado 1000, já tinha matado 300, então voltava ele lá para apanhar os homens. Agora ia lançar Sansão na arena para lutar contra leões. Porque todos também conheciam a história de Sansão e sabiam que Sansão já tinha matado leões. Então os homens falaram, agora vai ser o ultimato, dessa vez ele vai morrer. Sempre a gente deixa ele tomar um piau, livra ele, deixa ele se retirar, bota ele de novo lá para apanhar, mas dessa vez ele vai lutar contra leões. E aí nós vamos ver o fim de Sansão. E foi o dia que estava mais cheia a plateia. Foi o dia que eles anunciaram para todos, venham ver a morte de Sansão. Aquele que foi escolhido por Deus, aquele que foi separado por Deus, querido, o diabo ele trabalha assim, o diabo está doido para te envergonhar e te envergonhar, o diabo está doido para ajudar a plateia, querido, para ver você cair, o diabo está doido para ajudar a plateia, querido, para ver a sua família desmoronar, o diabo está doido, querido, para ajudar a plateia, para ver a sua instituição financeira. Assim o inimigo faz, e ele não faz isso, querido, usando as maiores flechas para chamar a atenção, não. Ele vem devagarzinho como uma serpente, ele vem quieto, querido, ele vem no sussurro, ele não vem fazendo barulho, ele vem pisando em ovos, ele vem devagarzinho, quando você menos espera, quando você já está acostumado com o pecado na tua vida, ele te traga. Eu tenho que ter cuidado, eu preciso ter cuidado, pastor, mas isso aqui não tem nada a ver, é só um pecadinho, querido, para Deus não existe pecadinho, pecadão. Se você fez, Deus registrou, e é pecado da mesma forma. Uma hora, quando você começa a bater na tecla do eu, uma hora Deus tira o Espírito Santo dentro de você. Ele se afasta de você, não porque ele quer, porque na realidade eu me afastei dele, de tanto erro, eu comecei a me afastar de Deus sem perceber. E quando você já está distante, sem proteção nenhuma, sem os anjos para te guardar, aí o inimigo te traga, aí ele te derruba, aí ele te humilha, querido, aí ele junta a plateia para rir da sua cara. Aí ele junta a plateia para ver a sua destruição do seu lar, das suas finanças, da sua saúde. Aí ele junta a plateia para poder ficar te apontando e falar, cadê o seu Deus? Aonde está o seu Deus agora? Você não era aquele que pregava? Você não era aquele que louvava? Você não era aquele que ia para a igreja? Você não era aquele que participava dos cultos? Cadê o seu Deus? É assim que o diabo faz, foi assim que ele fez com Sansão, mas pela misericórdia de Deus, Deus permite a morte de Sansão, mas permite o último triunfo de Sansão também. Sansão tinha perdido as suas forças, e Sansão ele tinha sido amarrado nos pilares daquela arena. E a última luta de Sansão seria contra leões, não tinha mais a força descomunal. Agora uma criança batia em Sansão, Sansão que não sandava nos caminhos, agora sandava toda a vida. Sansão vai enfrentar leões, é óbvio que ele iria morrer. A arena lotada, todos querendo presenciar a morte de Sansão, todos aqueles que um dia perderam as batalhas da Sansão do povo de Israel, agora queriam ver realmente Sansão cair
dia você vai falhar. E quando você falhar, eu vou te encontrar. Isso passou anos, querido. E depois ele não foi mais. Chegou a uma certa idade, ele começou a ter muitos discípulos, e ele deixou de ir com os discípulos, assumiu uma igreja, era pastor, e faliu, caiu em adultério. Foi parar, infelizmente, um desses motéis da rua aí, em Queimados, foi com uma mulher. E querido, no primeiro beijo que deu aquela mulher no quarto, a mulher arrancou a língua dele com uma mordida. Não era a mulher. A mulher estava possessa do demônio. O demônio falou para ele: eu te avisei. Você ia cair e eu ia te pegar. A mulher cuspiu a língua dele no chão e ele saiu desesperado. Resumo, querido. Perdeu a fala. Ele saiu, esqueceu de levar a língua para ver se corria, para poder fazer. Poderia ter outras cirurgias. E aí, querido? Você ri? É triste. É triste porque a autonomia como pastor nunca mais. Pregar a palavra de Deus, que era o que ele mais amava, nunca mais. E aí a gente fala, mas foi algo muito terrível. Mas talvez, querido, o Espírito Santo já estava dele, longe dele há muito tempo. O homem não cai assim de uma hora para outra. Um homem que é pastor, um homem consagrado, conhecido por liberdade, ele está em prostíbulos e pregar a palavra. Ele não cai assim de uma hora para outra. O inimigo já vinha rodeando ele há muito tempo, para ele chegar aí com um quarto desse homem. Ele já tinha pisado realmente no terreiro do inimigo outras vezes. O Espírito Santo já não estava mais com ele. E a gente ri, querido, sabe como isso acontece? Com coisas bobas. Talvez, querido, eu sou apto em mentir. Olha, mentira, querido. Eu invento, eu ensino, eu choco tudo. Uma hora o Espírito Santo vai estar longe de você. Ou melhor dizendo, você vai estar longe do Espírito Santo. E aí, quando você estiver sozinho, cuidado. Porque Sansão foi assim. Uma hora que o negócio veio a ruína. Sansão não foi escolhido para isso. Sansão não foi chamado para dar vergonha. Não foi isso. Sansão foi escolhido realmente para fazer a diferença. Olha para o irmão aí e diga para ele: você foi chamado para fazer a diferença. Nós somos chamados para fazer a diferença. Eu preciso ter cuidado. Porque se eu sou especial, se eu tenho uma missão especial, o inimigo vai tentar. O inimigo vai tentar contra a minha vida. E aí, amado, Sansão me faz uma última oração. E a única coisa que Sansão pede é o seguinte: Senhor, me permita aí calar a boca desses fariseus. Me permita para não derrubar esses filisteus de uma vez só. Me dê mais uma vez a força que eu tive toda a minha vida. Me permita ter a força só por mais esse instante. Eu não preciso por um dia, eu não preciso por horas, eu só preciso por agora. E Deus decide então ouvir a oração de Sansão. A palavra fala que Sansão, ele, acorrentado, ele puxa e ele derruba os pilares daquele templo, daquela arena. E aquela arena vem abaixo, todos morrem, inclusive Sansão. Foi uma morte digna, foi, ele matou todos aqueles que estavam ali preparados para ele. Todos os seus inimigos, olha, acredito que ali estavam os soldados, os generais, que tanto perderam batalhas para eles, estavam ali naquele dia para ver eles serem destruídos pelos leões. Todos os maiores inimigos de Sansão estavam ali, e todos morreram, mas Sansão também morreu. Eu aprendo com a história de Sansão, querido, que Deus ele me chamou com um propósito especial. E o propósito de Deus para a minha vida é até o final dela, se eu permanecer na obediência. Porque quando eu não fico na obediência, querido, eu tenho tudo para acabar igual Sansão. Quando eu não sou obediente, eu tenho tudo para ficar como Sansão, para ser como Sansão. Quando realmente eu me torno um homem que faça a vontade de Deus, mas quando eu começo a me desviar dos preceitos do Senhor, quando eu começo a me desviar da vontade do Senhor, eu me torno desafácil para o inimigo. Eu tenho que me preocupar com isso. Eu tenho que me preocupar quando eu estou envolvido com a obra do Senhor. E eu sei que, através da minha vida, o Senhor age na vida de outras pessoas. Eu sei que o inimigo não está satisfeito. Quando você vem para a igreja, você
está aqui orando pela tua família, quando você está no seu lar orando pela sua casa, pela sua família, quando você está em oração por essa comunidade, quando você agradece ao Senhor pelo livramento, quando você está buscando o Senhor, quando você faz uso da palavra dele, lendo a Bíblia em casa, no trabalho, aqui, em qualquer outro lugar, quando você está diante, querido, do chamado da obediência do Senhor, querido, isso traz ira ao coração de Satanás. E ele se enfurece contra a sua vida. E ele vai tentar, querido, contra a sua vida. Isso não é brincadeira. Isso é coisa séria. Sansão não foi chamado para brincadeira. Sansão não foi chamado para ser um bonequinho na mão do Senhor, que o Senhor ia lidar com ele, vai para a direita, vai para a esquerda, não. Sansão foi chamado para ser líder dentro da tua família, aonde ele morava. Deus ele te chamou para ser líder aonde você estiver. Deus te chamou para você ser diferença aonde você estiver. Deus te chamou, querido, para ser vitorioso, independente de quantos são os seus inimigos. Pode ser 1 leão, pode ser 300, pode ser 1000. Deus ele vai te dar vitória. Mas se você permanecer na obediência. Se eu não sou obediente, se eu não vivo debaixo do jugo do Senhor, eu viro presa fácil comigo. Se Deus tem um propósito na minha vida, querido, eu tenho que permanecer firme nesse propósito. Se Deus ele te chamou, se você levanta a mão para Ele e aceita Jesus, sabe que Jesus ele tem uma grande obra para realizar na sua vida, mas é necessário estarmos diante da obediência dele. É necessário estar diante da obediência do pastor Paulo, não, mas diante da palavra do Senhor. Em tudo que eu falei, eu dei versículos, eu dei os capítulos, cabe a você ir lá, conferir. Cabe a você ler, examinar e colocar em prática. Porque isso daqui não é uma história aqui em quadrinhos, não é vida. Igual o jovem daqui da igreja pergunta, mas onde fica Sansão na Bíblia? Ele chegou. Sansão é mito, grego. História grega, não existe Sansão. Ah, é, né? É pecador, é juízo. Existe. Sansão não é história qualquer. É uma verdade. Assim também Deus deu uma verdade para a sua vida. Assim também Deus te separou para algo especial dentro da sua casa. Assim também Deus te separou para algo especial dentro da tua família. Assim também Deus te separou para algo especial no lugar que você trabalha, no lugar que você mora, no lugar que você estuda. Deus te chamou para ser especial aonde você estiver. Mas é necessário estar debaixo da obediência. Por isso eu quero convidar você a se colocar de pé nesse momento. Quero convidar você a colocar no meio da sua vida diante do Senhor. E não importa saber qual é o seu pecado ou quais são os seus pecados. Não importa o seu vizinho do seu lado saber também. Mas é necessário que você entenda que Deus ele sabe. E se nessa noite eu quero sair daqui diferente da forma que eu entrei, eu e você temos a oportunidade nesse momento de realmente abrirmos o nosso coração para Deus. Você pode sair daqui da maneira diferente da qual você entrou. Por isso eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Eu quero convidar você realmente a estar colocando a sua vida agora diante do altar. O teu irmão não precisa saber. Eu não sou padre para ficar ouvindo o pecado de ninguém. É você e Deus. É só você fechar os seus olhos agora e falar com o Senhor. Fala com o Senhor quais são as suas falhas. Talvez você tenha tido algumas falhas que para você são coisas mínimas. Isso não tem nada a ver, pastor. Será que não? Comece a olhar para a sua família. Comece a olhar, querido, para aqueles que estão ao seu redor. Pastor, não estou entendendo algumas coisas que têm acontecido dentro do meu lar. Comece a olhar, querido, para algumas coisas com mais cuidado. Porque Deus não quer que você saia daqui da mesma maneira que você entrou. Mas tem alguma coisa de errado também, querido. É momento de conserto nessa noite. É momento que você abrir o coração, não para o pastor, mas para Deus. É momento que você tem agora o seu particular com o Senhor e falar, Senhor, eis aqui o meu coração. Se você é especial para Deus, Deus vai requerer de você atitudes que vão exigir de você, querido, que você realmente venha fechar a porta para algumas coisas desse mundo. O Ministério de Louvor vai estar aqui no cântico. E nesse momento você vai ter esse privilégio
privilégio de fazer esse momento realmente de meditação da sua vida com Deus. Senhor,
Aleluia. Quero convidar você que realmente precisa. Você que precisa do Senhor nessa noite. Seja qual área for. Quero convidar você a colocar a sua mão no seu coração. Nós vamos entregar agora o nosso coração diante de Deus, pedindo realmente a ajuda dele. Eu não sei qual área da tua vida você precisa da ajuda. Sansão queria era um homem forte, nada parava Sansão, mas quando Sansão se prevaleceu daquilo que ele pensava ser, que ele se afastou do Senhor. Talvez, querido, as dificuldades do dia a dia te afastem do Senhor sem você perceber. Talvez, querido, as aflições do dia a dia te afastem do Senhor sem você perceber. Talvez, querido, a isolação desse mundo tem te afastado da presença do Pai sem você perceber. Mas isso não precisa continuar assim. Você não precisa ter o mesmo fim que Sansão teve. Você não precisa ter o mesmo fim que seus pais. O seu casamento não precisa acabar com o sonho da tua família. A tua vida financeira não precisa ser um de novo da tua casa. Pode ser diferente na tua vida. Deus quer que seja diferente na minha vida e na sua vida. Aleluia. Mas que agora, querido, ao você colocar a mão sobre o seu coração, você coloca diante do Senhor, querido, a área da tua vida que você está pecando, tem tido falhas. Talvez você vai pensar, olha, pastor, não é uma área, são várias que importam. Sansão não pecou em uma área, não foi na área que derrubou a Sansão. Sansão já vinha errando há muito tempo diante da presença do Pai. Judas foi chamado para ir, Jesus. Judas foi chamado para ser apóstolo. Judas foi chamado para fazer a diferença. Mas ele caiu. Pedro, um homem que confiava nas suas habilidades, um homem que chegou a falar para Jesus o seguinte: olha, Jesus, aonde for, se te prenderem, eu vou contigo. E Jesus fala: atrás de mim, Satanás. Cala, Satanás. Pedro, tu não sabe o que fala, Pedro. Antes que o cara cante nessa noite, tu me negará por 3 vezes. E Pedro, que era um homem de confiança, Pedro, que era um homem bravo, Pedro, que era um homem que falava e fazia, caiu, negou a Jesus. Não existe o super crente, super só Deus na nossa vida. Não existe o super pastor, super só Jesus. Não existe o super, não, querido. O único que pode ser super na nossa vida é o Espírito Santo de Deus, aleluia. É Ele que nos protege, é Ele que nos guarda, é Ele que nos guia. Mas quando nós confiamos na nossa própria força, na nossa própria experiência de vida, nós falhamos com Deus, porque tiramos a confiança da mão dele. Sansão errou, querido, porque deixou de confiar em Deus para confiar na sua força. Quando o homem deixa de confiar em Deus, ele peca. E quando ele peca, ele se acostuma com o pecado. E quando ele se acostuma com o pecado, ele se afasta de Deus. E quando ele se afasta de Deus, ele se torna vulnerável. E quando ele se torna vulnerável, o inimigo alcança e destrói. Mas isso não vai acontecer nem na minha vida e nem na sua, em nome de Jesus. Aleluia. Isso não vai acontecer, não pode acontecer na minha nem na sua família, em nome de Jesus. Por isso, seja sincero nesse momento com Deus. Não esconda nada de Deus, porque Deus conhece, aleluia. Deus conhecia o coração de Sansão. E Deus tinha visto todos os passos errados de Sansão, assim como Deus contempla os meus e os seus passos errados. Mas Deus quer fazer uma nova história. Você não precisa morrer para aprender. Você não precisa cair diante dos teus inimigos para aprender. Você pode ver
O inimigo tem a culpa para mim. O inimigo tem a culpa para você. É necessário ter a confiança no Senhor. É necessário obedecer a palavra dele. É necessário sair daqui nessa noite convicto que os passos errados que demos até agora, o Senhor vai pegar todos eles e vai lançar no mar do esquecimento. Mas a partir de hoje tem que ser vida nova em nome de Jesus. Uma postura nova em nome de Jesus. Aleluia. Chega de enganação, mentira. Chega. Deus ele pode fazer uma nova história a partir de agora. Não é a partir do momento dessa saída daquele portão, não. É a partir de agora. Então seja sincero agora diante do Senhor. Com a mão do teu coração, entregue para Ele seu coração e fala: Senhor, faça a faxina que o Senhor precisa fazer. Não é que eu quero que seja feita. Tira para amar do meu coração aquilo que me atrapalha de seguir. Tira a preguiça, Senhor. Tira as mentiras, Deus. Tira, meu Pai, a acomodação. Tem sido crente acomodado, está se passando. Larga a acomodação de lado. Ele se coloca de pé, aleluia. Deus ele te chamou para fazer diferença dentro da tua casa. Deus ele te chamou para ser um diferencial para a tua honra e glória. Para a honra e glória do Senhor, aleluia. Não tem que acabar com Sansão. O último feito de Sansão foi um triunfo, foi, mas custou a sua vida. Não precisa custar a sua vida. Não precisa custar a eternidade, não. É simplesmente o seu querer agora. Querer, pastor, de entregar o seu coração para Deus, sinceramente. Porque Deus ele não rejeita o coração quebrantado na presença dele. Deus ele não rejeita uma oração com sinceridade. Deus ele não rejeita um justo que ora com sinceridade. Deus ele não rejeita, querido, quando você realmente abre o teu coração para Ele e expõe as tuas feridas. Muito pelo contrário, Ele trata, Ele cuida, Ele cura, Ele dá vitória, Ele dá galardão, aleluia, glória a Deus. E não vai ser diferente da tua vida nessa noite. Deus ele quer, Deus está pronto para fazer. Depende agora de você querer ser sincero para Ele. Senhor nosso Deus Pai, eis aqui, Senhor, a sua igreja. Eu me incluo nisso, Pai. Eu não estou de fora. Colocamos diante do Senhor pelos nossos corações. Porque sabemos, Pai amado, que muitas vezes envolvemos o nosso coração em situações, Pai amado, que nos distancia do Senhor. Quando vemos, Pai amado, nosso coração já está envolvido de lascívia, de coisa errada. Quando olhamos, Pai amado, nosso coração já está envolvido de mentiras, intrigas e fofocas. Quando vemos, Pai amado, nosso coração já está envolvido, Senhor, numa avalanche de coisas erradas. A nossa vida se encontra enrolada. A nossa saúde acaba sofrendo. A nossa família começa a padecer. E tudo começa a andar errado lá para trás. Senhor, nós não queremos chegar na mesma estatura de Sansão. Forte, valente, a ponto de confiarmos só na nossa força. Nós não queremos chegar no erro de Sansão, que foi matar todos os seus inimigos, mas também morrer. Nós queremos a vitória, mas queremos sentir o gosto da nossa vitória. Não queremos morrer por causa da nossa vitória, não. Nós queremos ver, Senhor, a vitória chegar de cada lado em nome de Jesus. Nós queremos ver a vitória chegar sobre cada família aqui em nome de Jesus. Papai, nós queremos ver a vitória sobre cada casamento, cada família, cada filho, cada pai, cada mãe. Nós queremos ver, Pai, a vitória, Senhor, na saúde. Nós queremos ver a vitória, Pai, nas finanças. Nós queremos ver a vitória nos relacionamentos. Nós queremos ver a vitória, Pai, nos nossos corações sendo libertos para a tua honra e para a tua glória, aleluia. E nós queremos confiar em Ti, meu Pai, a nossa vitória. Não na nossa própria força, não no nosso próprio conhecimento,
com nossos corações quebrantados, com uma oração sincera a Ti. Nós não queremos, Senhor, errar, cair nos mesmos erros que até o momento de entrarmos por essas portas estávamos caindo. Nós entregamos a Ti o nosso coração sincero, Pai, para que tudo isso venha a ser lançado no mar do esquecimento. E nós entendemos, Pai, que quando sairmos ali fora, tudo aquilo que quando entramos aqui nessa noite estávamos praticando de errado, o inimigo vai maquiar um perfume suave para tentar nos induzir ao erro mais uma vez. Afasta de nós, Senhor, em nome de Jesus. Arranca dos nossos olhos agora, meu Pai, toda escama que nos impede de ver, Pai, esse lado do inimigo. Arranca-nos agora do nosso abismo na trave, Senhor. Arranca, Pai, agora todo escuro, Pai, agora que nos impede de ver as coisas do sobrenatural acontecendo. Que nos faça entender, Deus, que o inimigo vai armar outras situações, mas Espírito Santo de Deus, faça morada em nossos corações, para que possamos ver, para que possamos enxergar, em nome de Jesus, o caminho que o Senhor tem planejado, tem traçado para nós, a fim de desviarmos, Senhor, do caminho do mal. Em nome de Jesus, nós oramos a Ti, com uma oração sincera, com um coração quebrantado, Senhor, já crendo na nossa vitória, em nome de Jesus. Amém. Vamos crer na sua vitória, querida. Aplauda esse Deus. Melhor. Deus tem melhor para você. Olha para o teu irmão aí do seu lado e diga para ele: Deus tem o melhor para a sua vida. Olha para o irmão aí e diga para ele: Deus tem o melhor para a sua vida. Olha para quem está atrás de você, o senhor tem que declarar isso para ele, declare com fé: Deus tem o melhor para a sua vida. Deus tem o melhor, querido, para nossas vidas. Só depende se eu estou disposto a querer. Sansão poderia ter sido o melhor juiz. Sansão poderia ter sido o melhor homem. Deixou de ser e falhou. Nós também falhamos. Nós não somos perfeitos. Nós temos as nossas dificuldades. Mas quando nós reconhecemos nossos erros, querido, Deus me transforma, faz tudo novo. Que Deus possa fazer tudo novo em nome de Jesus em cada vida aqui. Amém, querido? Que possamos estar atentos para não cairmos mais cilada do inimigo. Quero convidar você mais uma vez a fechar os seus olhos. Vamos estar orando agora mais uma vez, agradecendo ao Senhor. E pedindo a Deus da mesma forma que Ele nos trouxe, Ele possa estar nos levando agora de volta para os nossos lares. Pai, nós somos gratos a Ti. Queremos agradecer, Pai amado, porque no nome de Jesus, tudo aquilo que pesava no nosso ombro caiu por terra nessa noite em nome de Jesus. Que realmente, Pai amado, os passos que temos errado lá fora, esse Deus amado, não vão ser mais dados em nome de Jesus. Que o Teu Santo Espírito nos conduza aos nossos lares. Guarda-nos, Senhor, no nome de Jesus. Continua, Pai, a ministrar o nosso coração, meu Pai, a Sua vontade e o Seu querer, para que não venhamos olhar, meu Pai, mais para trás, não venhamos olhar mais para o erro, possamos procurar cada dia mais o acerto da Tua presença em nome de Jesus. Nos conduza, Pai amado. Sabemos que nós somos especial para Ti e por isso o Senhor vai exigir mais de nós, mas possamos cumprir, Senhor, com o Seu mandamento, obedecendo ao Senhor em todas as coisas. Ser com cada um, Pai. Nos conceda uma semana de vitória em nome de Jesus. Nos conceda, Pai amado, uma semana abençoada na Tua presença. Ser com cada um, Pai querido. E oração que fazemos, Senhor, com o perdão dos nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Pegue as suas mãos, querido, receba o beijo apostólico. O amor de Deus o Pai, a graça e a comunhão do Seu Filho Jesus, e as consolações do Espírito Santo de Deus, e seja com essa igreja, com cada igreja espalhada na face da terra, não só por hoje, mas sim para todo sempre. E todos juntos digam amém. Amém. Deus abençoe. Dê um abraço ao teu irmão e profetize uma palavra de vitória.